Boa noite, sejam bem-vindos. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Obrigada. A lição é a 54. Aceite os imperativos da vida, dão paz. Aceitar as coisas como se apresentam é uma medida eficaz para bem deslancharmos pela vida fora. Revela compreensão para o modo como os fatos se desenvolvem. Traz a certeza de que tudo está subordinado a sábias leis. Não force as coisas, trabalhe para atingir o que deseja. O trabalho conjugado à disposição para aceitar o que vier produz imensos benefícios. Não seja exigente, em tudo veja o lado bom. Na vida, há muito mais sabedoria do que podemos imaginar. Bom, nada acontece por acaso, Deus sabe de todas as coisas. E todos os momentos que, de repente, acontecem coisas desagradáveis, não, há um motivo para isso. A aceitação é a melhor opção. E que Deus está sempre nos ajudando, sempre nos intuindo, e podemos sempre contar com a proteção divina. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus proteção, muita paz, e pedir também aos mentores da casa que energizem o ambiente para sairmos daqui melhor do que quando entramos. E que Deus e a espiritualidade amiga possam iluminar a nossa irmã Cláudia para ela fazer o estudo. Que assim seja. Cláudia. Obrigada, Rosa. Boa noite. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu acho que eu nem preciso mais fazer o estudo, porque a página inicial respondeu a pergunta, né? A pergunta por que as dificuldades chegam, e a página inicial foi precisa na resposta. Mas, como vocês são bonzinhos e eu preparei o estudo, vocês vão me escutar, né? Mais um pouquinho. E aí a gente vai refletir um pouquinho mais sobre o tema. Então, me foi solicitado pela direção material da casa que fizesse o estudo Por que as dificuldades chegam, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 23 a 26, foi onde nós baseamos nosso estudo, né, basicamente. Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite e também pedir o amparo da espiritualidade amiga, dos mentores, né, para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Eu vou tentar fazer o estudo em 40 minutos, que foi o que me foi solicitado, e depois a gente vai abrir para uma conversinha, tá? Vou tentar, gente, porque eu sou péssima, indisciplinadíssima com o horário, mas vou tentar, estou me aprimorando, né? Então, nós utilizamos para preparar o nosso estudo os livros O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, Allan Kardec, e vocês vão ver também que os slides trazem algumas imagens que a gente tirou da internet, né? São domínio público, eu peguei no Google, então a gente trouxe essas imagens para também auxiliar aqui na nossa reflexão, tá ok? E aí, para que a gente dê início assim, ao nosso estudo propriamente dito, eu trouxe a passagem inicial desse capítulo 5, que é a passagem de Jesus, né? No item 1, estou na sua frente. Se eu for para cá, eu fico na frente deles. Já vejo que isso é melhor. Melhorou? Fico na sua frente? Não? Então, a passagem é: bem-aventurados os que choram,
pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então, essa passagem, ela já inicia esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a gente, não é à toa que esse é o maior capítulo, né? E aí, Jesus, quando se referiu a esses que choram, pois serão consolados, os famintos de justiça, a gente pode refletir, quem aqui no planeta Terra não se enquadra nessa categoria dos que choram, né? Todos aqueles que aqui estão encarnados passam por essa situação. Mas será que todos serão bem-aventurados? Será que todos serão saciados? Será que a todos pertence o reino dos céus? Então, é importante que a gente faça essa reflexão, porque aflição todos nós vamos passar. Mas nem todos nós seremos bem-aventurados. Por quê? Até por merecimento. Porque depende, né, da forma como nós estamos recebendo as dificuldades que nos chegam. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque senão a gente olha para o mundo de hoje e a gente pensa, poxa, né, como é que pode? Que injustiça! Jesus prometeu que todos nós seremos consolados, que todos nós seríamos consolados. E aí, como é que fica? Então, nós temos que ter olhos de ver, como disse Jesus. Bom, aí, nesse capítulo, nos coube, para reflexão, essas questões, 23, esses itens, melhor dizendo, 23, 24, 25 e 26. E eles estão lá na instrução dos espíritos, lá já mais no finalzinho. Geralmente, o Evangelho tem uma parte que Kardec explana, com a orientação dos espíritos, e a parte final do capítulo, geralmente, é a instrução dos espíritos. Nem todos os capítulos acontecem dessa forma, mas, na maioria, é assim. E esse capítulo 5 é dessa forma que se desenvolve. Então, vocês, não sei se aqui já estudaram anteriormente, né, os outros itens, mas hoje nos coube esses 4 itens. E eles são os tormentos voluntários, que são a orientação trazida pelo espírito Fénelon, em Lyon, 1860. A desgraça real, trazida pela Delfina de Girardin, Paris, 1861. A melancolia, François de Geneve, em Bordeaux, não tem o ano. E o item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício, que foi ditado por um anjo guardião em Paris, em 1863. Então, nosso estudo vai se basear nessas lições. Eu sugiro ao Rafael, que está chegando hoje pela primeira vez principalmente, mas a todos, né, que depois vocês peguem o Evangelho, leiam com mais calma, aprofundem, porque não dá para trazer tudo numa palestra de 40 minutos, não tem condição. Então, é importante, eu trouxe alguns itens que me chamaram a atenção. Vocês lendo, né, talvez achem outras questões importantes para vocês nesse momento, né? Então, eu sugiro que vocês leiam esses itens com mais atenção. E aí eu trago, para começar a nossa reflexão, eu trago essa pergunta. Não esqueçam que a nossa pergunta-chave é por que as necessidades chegam. E aí eu vou desenvolver o estudo na tentativa de responder essa pergunta, né? Então, eu trago já no início essa pergunta aqui. A que ordem de espíritos pertence à humanidade terrena, em sua maioria? Então, que tipo de espírito habita o planeta Terra hoje? Kardec, na questão 100 do Livro dos Espíritos, ele traz para a gente uma ordenação.
quais são as ordens dos espíritos e que tipo de espíritos a gente pode classificar. Não só aqui no planeta Terra, mas a pergunta que eu estou trazendo é para cá. Então, quando a gente vê tudo isso aí que está acontecendo no mundo, né, a gente fica se perguntando que tipo de espírito está encarnando aqui na sua maioria. Tá? E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, e Kardec pergunta aos espíritos a seguinte questão: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Porque é isso que a gente pensa, né? Nessa diversidade de pessoas que tem aqui no planeta Terra, a gente fica pensando, poxa, tem espírito bom, tem espírito ruim, já foi criado assim, algumas correntes religiosas defendem isso. Então, e o Espiritismo? O que o Espiritismo vê? Então, Kardec perguntou isso aos espíritos e eles nos responderam o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Isso aqui é na origem. Quando os espíritos são criados, todos eles são criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Eles não têm ainda bagagem moral, bagagem intelectual. São criados simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, qual é o nosso objetivo? Quando Deus nos cria, Ele nos cria para quê? Nos cria para alcançarmos a perfeição. Como é que a gente vai chegar lá? Quais são os caminhos que nós vamos escolher? Qual é o rumo que o espírito vai tomar? Então, o fim é esse aqui, chegar progressivamente à perfeição. A gente vai chegar lá pelo conhecimento da verdade e nos aproximando dessa forma de Deus, para aproximá-los de si. Aí eles continuam: nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, uma outra questão do Livro dos Espíritos nos informa que nós só somos infelizes, nós enquanto espíritos, só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Então, se o espírito cumpre isso aqui, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Então, a verdadeira felicidade só quando nós tivermos atingido, então, a perfeição, que é a perfeição relativa, né, gente? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, ele está se referindo a esse conhecimento aqui, ó, conhecimento da verdade. Não tem como nós atingirmos a perfeição, adquirirmos conhecimento, se nós não passarmos por essas provas. Então, não há espírito criado já perfeito. Não há, isso seria injusto. Para isso, todos nós temos que ir devagar, galgando, né, os degraus necessários para o nosso aperfeiçoamento moral. E isso aqui vai sendo feito à medida que a gente vai sendo submetido às provas e adquirindo conhecimento. E os espíritos continuam na resposta. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Por quê? Porque se submetem às provas com resignação, com gratidão a Deus, conseguem, né, se encaminhar da melhor forma possível nessa direção. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Por isso que a gente escuta muito dizer, olha, não reclama, aceita, né? Passa pela prova com resignação, com resiliência, que é dessa forma que nós vamos alcançar a perfeição e a prometida felicidade. Se nós ficarmos murmurando e nos desagradando daquilo que nos foi destinado, das dificuldades que nos chegam, nós estaremos adiando esse nosso progresso. Bom, então,
que tipo de espíritos habitam aqui o planeta? Mais uma vez, né? Veja, nós todos que aqui estamos, fomos criados simples e ignorantes. Iniciamos a nossa jornada aqui, no planeta Terra? Não necessariamente. Podemos ter vindo de outros planetas, né? Passamos pelos planetas primitivos, onde os espíritos recém-criados têm as suas primeiras encarnações, fomos nos desenvolvendo e hoje estamos aqui, planeta Terra, habitando. Que tipo de planeta é o planeta Terra? A qual categoria de mundos pertence o nosso planeta? Então, também é importante para que a gente responda a essa questão, porque as necessidades chegam. E aí, mais uma vez, eu fui lá no Evangelho, no capítulo 3, que fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai, e nós buscamos em qual categoria se encaixa o planeta Terra. Então, nos itens 3 e 4, eles nos falam sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Então, a gente sabe que o universo tem diversos planetas. Esses planetas são habitados por diferentes tipos de espírito. Não é o objeto do nosso estudo hoje, mas a gente precisa entender que tipo de planeta nós estamos vivendo. E aí eles nos dizem, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. E isso é uma coisa importante que a gente tem que pensar. O planeta, ele vai evoluindo na medida em que seus habitantes também evoluem. Então, para abrigar a nossa humanidade, o tipo de espíritos que aqui estão, o planeta Terra é esse planeta que nós estamos vendo hoje. Ele está em processo, né, de mudança, mas, por enquanto, ele se encaixa nessa categoria aqui, ó. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, o planeta está de acordo com o tipo de espírito que aqui encarna. Na medida em que o planeta vai avançando, e ele está nesse processo, a gente sabe, né, que ele está no processo de se transformar para planeta de regeneração, a humanidade que aqui vai habitar vai ser também uma humanidade que esteja de acordo com esse progresso, ou seja, será também uma humanidade mais desenvolvida. E aí ele segue, ainda no capítulo 3, ele fala, destinação da Terra, causa das misérias humanas. E aí ele traz, muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Imagina se um estrangeiro chega de um país muito desenvolvido num lugar muito atrasado. O que ele pensa? Puxa, só miséria, né? Só tristeza. E tira dali, só daquilo ali que ele conhece, né? Então, quando a gente olha assim, de fora e vê tanta coisa acontecendo, você pode pensar, nossa, espécie humana, bem triste coisa é. Só que a situação material e moral da humanidade terrena, nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, mais uma vez reforçando, é o tipo de espírito, né, que está encarnando aqui no planeta, traz essa característica para a nossa Terra. E aí, eu trouxe uma passagem que Jesus, quando estava preparando o seu apostolado lá para o seu desencarne, ele fala para os discípulos o seguinte, ele diz, ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está em João, capítulo 16, versículo 33.
ele está, nesse momento, dizendo aos discípulos, né, que ele vai voltar para o Pai, mas que ele vai enviar o Consolador e que nós receberemos, né, todas as informações necessárias. Então, apesar de Jesus estar se preparando nesse momento para desencarnar, ele nos alerta que não será fácil, mas que nós receberemos ali o Consolador para vir nos auxiliar nesse processo. E a gente sabe, né, que o Consolador tinha que vir no momento em que nós estivéssemos mais preparados para receber a sua mensagem, espiritualmente falando, né? Então, Jesus aqui ele se dirige aos discípulos, mas a gente pode tomar, né, para nós essa frase aqui: nós teremos sim aflições aqui, porque faz parte da necessidade do nosso desenvolvimento espiritual. Então, por conta disso, esse capítulo grande de Bem-aventurados os aflitos. E aí, o primeiro item que a gente vai trabalhar é esse, os tormentos voluntários. O que vem a ser os tormentos voluntários, né? E o Fenelon fala lá para a gente que o homem vive incessantemente em busca da felicidade, não é verdade? Só que a felicidade que a gente, na verdade, busca não é a felicidade verdadeira, aquela que eu falei, que para alcançar a gente precisa cumprir as leis de Deus. Ele vive incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Por quê? A felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Então, ainda não é daqui, desse planeta, a felicidade. Vai ser um dia, mas ainda não é. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Então, é possível nós sermos felizes aqui. Não a felicidade plena, mas é possível que nós sejamos felizes. Se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isso é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma. Então, enquanto nós buscamos a satisfação nos gozos terrenos, nos gozos materiais, nas alegrias mundanas, nós não vamos atingir a verdadeira felicidade. E Fenelon continua, né? O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. O que é intento? É como se o homem tem a intenção de criar para si esses tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, a gente pode evitar esses tormentos. Por que a gente não evita? Por que a gente vai buscar? Por isso que se chama tormentos voluntários o capítulo, né? E aí ele diz aqui, ele traz: para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Então, quando o homem não tem aquilo que ele acha, que ele considera que é justo que ele tenha, ele desenvolve a inveja. E aí ele deseja, ele cobiça aquilo que o outro tem. E isso causa nele uma febre, um anseio, um desejo muito grande. E o que motiva isso? A gente vê lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Então, a humanidade terrena se mantém atrasada por conta dessa inveja, né? Por conta desse egoísmo, por conta do orgulho. E Kardec, na questão 913, pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Já o dissemos muitas vezes: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Ora, se os espíritos já nos trouxeram a orientação, simples, né, gente? Vamos deixar de ser egoísta? Ora, bolas.
E aí a gente já vai estar avançando para conseguir conquistar essa felicidade. Mas o desejo pelas coisas, pelas coisas materiais, pelas paixões que nos movimentam, impedem que a gente consiga vencer essas más inclinações. Então, é necessário que nós trabalhemos esses vícios, né? Porque o egoísmo é dele que deriva todo o mal. Então, todos os vícios que a humanidade tem, eles derivam do egoísmo. Então, se a gente conseguir trabalhar em nós, e aí eu digo em nós porque dificilmente há já alguém aqui que já conseguiu vencer na totalidade o seu egoísmo. De alguma forma, a gente ainda tem, né, o egoísmo. A gente percebe isso nas coisas mais simples. Quando você, por exemplo, eu nem sei se eu... Mas, assim, eu dou um exemplo bem pueril, né? Quando alguém quer passar na sua frente no trânsito, por exemplo. O trânsito, para mim, é terrível, gente. Esses exemplos que eu dou são sempre para mim, tá? Estou falando de mim. Então, se você está ali na fila e uma pessoa quer entrar na sua frente, você não vai entrar na minha frente, não vai entrar. Por quê? Por que não pode deixar a pessoa entrar? Isso é o egoísmo. Então, eu trouxe esse exemplo, que é bobo. A gente pode dizer, isso é bobo, mas está ali. Está ali na raiz do problema. Se a gente não trabalha em nós essas dificuldades, a gente vai perpetuando esse sentimento, né? E aí, nesse tormento voluntário, você fica se perguntando, por que, então, que você ainda vivencia isso? Por que você ainda passa por isso? É um tormento voluntário. Porque você já sabe a solução e não toma uma providência, né? Então, é um tormento voluntário. Até aí foi, gente? Estão entendendo? Bom, aí a gente vai para o segundo item, que fala da desgraça real. Eu tenho só 10 minutos, 10 minutos para terminar tudo. Mas vamos lá, vai dar certo. Aí esse item, ele fala a desgraça real, e quem ditou foi a Delfina de Girardin. E ela traz o seguinte para a gente: toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. O que a gente considera desgraça? Quando a gente vê alguém que, por exemplo, perde a vida num acidente grave, a gente acha uma desgraça. Uma mãe que perde o filho, né, muito novinho, muito jovem, tal, a gente considera uma desgraça. Uma tragédia como essa que houve agora esse final de semana, né, acho que é um ônibus, perdeu, acho que 7 pessoas num time de basquete perderam a vida, né? Teve um acidente de caminhão, teve uma menina, acho que é no Body Point, né, sei lá, um negócio lá. Então a gente olha isso e vê, nossa, é uma desgraça. Mas ela está dizendo aqui que os homens, a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. É óbvio que isso é muito ruim. Não estou aqui dizendo que é para achar graça disso. Não, não é essa a questão. Mas ela está trazendo um outro ponto de vista. O que ela diz é: a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. A gente sabe que essas questões obedecem à lei de causa e efeito. A gente tem ali, nesse momento, a gente não consegue explicar, né? No afã de... Mas a gente sabe que a justiça divina está sendo cumprida ali. Se Deus é soberanamente justo e bom, aquilo não pode ter acontecido por acaso. A gente pode não entender as justificativas, os motivos, mas a gente não pode pensar que foi um acidente, Deus piscou. Não pode considerar isso, né? É isso que ela está dizendo aqui. Então, a gente tem que olhar as consequências do fato para que a gente considere a verdadeira desgraça. E aí ela segue, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá
que as consequências se fazem sentir. Então, não adianta a gente esperar respostas para essas questões aqui, nesse momento. Às vezes a gente até recebe essas informações. Se a espiritualidade maior acha que convém que nós tenhamos essas informações, a gente tem. Mas é lá, olha aqui, ó, é lá que a gente vai saber. A gente precisa se transportar para além desta vida. E aí, eu trouxe um exemplo para vocês do livro Céu e o Inferno. Então, a gente tem lá o nosso companheiro Bernardin, que deu essa comunicação em abril de 1862, ele traz o seguinte depoimento. Ó, ele diz: sou de há muitos séculos um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor. E, quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Espiava, meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na santa paz, e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. E ele segue, dando lá o depoimento dele. Mas eu trouxe só isso aqui para a nossa reflexão. Quando a gente olha isso aqui, principalmente essa última parte aqui, o que a gente pensa? Nossa, que espírito sofredor, né? Passou por tantas coisas, mas ele tinha fé em Deus. Ele disse lá, né, que o Senhor servia. E aí ele diz lá: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Que felicidade é essa? Felicidade de ter passado pela dificuldade com resignação, com calma, com gratidão a Deus, com a certeza de não estar passando por aquela dificuldade, por aquelas necessidades que nos chegam, à toa, sem motivo. Sabem em qual categoria se encaixa esse espírito que deu esse depoimento? Ele está em espíritos felizes. Então, a vivência dele, enquanto ele aqui esteve na Terra, foi sofrida. Foi uma vivência muito penosa. Mas, ao desencarnar, ele se reconhece um espírito feliz. Então, é importante que nós reconheçamos por que, né, que as dificuldades nos chegam. E aí, a Delfina de Girardin, continuando na sua orientação, ela traz para a gente assim, ó, a infelicidade, olha, atenção, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, ela está se referindo aqui às alegrias do mundo, que a maioria de nós persegue. Então, o que a gente quer? Eu quero ter dinheiro. Eu quero ter sucesso. Eu quero ser feliz porque eu quero fazer um bom casamento. E ela está dizendo aqui, ó, a infelicidade é a alegria e o prazer. É o tumulto, quer dizer, eu quero ir a festas, eu quero alegria só. Então, obviamente, ela não está dizendo, viva lá no ensulamento, você vai viver lá sozinha. Não, não é isso. Mas qual é o peso que você está dando às coisas da vida? Você está dando peso daquela coisa que ela vai auxiliar no seu crescimento espiritual, ou você anseia por aquilo desesperadamente? Aí eu trouxe para vocês o depoimento de um outro espírito também
lá do céu e o inferno. E ele diz, ó, Exprobrações de um Boêmio. Foi uma comunicação dada em 1862. Ele traz um alerta, ele fala: homens, meus irmãos, eu vivi só para mim, e agora espio e sofro. Conceda-vos Deus a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Então, veja, ele está se referindo ao quê? À experiência que ele está vivenciando no plano espiritual. Lembra que ela fala lá que é só na vida além que a gente vai ter certeza? Então, ó, ele diz aqui: agora espio e sofro, conceda-vos Deus a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Como é que a gente vai evitar esses espinhos? Tendo uma vida diferente, né? Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus empresta às suas criaturas. E aqui a gente vê quanto é importante, ele abusou. Então, lembra da parábola dos talentos? O que ele fez com os talentos que lhe foram confiados? Ele abusou. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens que é depositário, habituando-se a avisar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. Ah, Cláudia, então eu não posso ter conforto na minha vida? Eu não posso ter dinheiro? Pode. Pode tudo isso, gente. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas ele disse aqui, ó, que ele abriu mão de visar a eternidade. Ele não viveu sobriamente. Ele viveu de acordo com aquilo que ele achava que era justo, né? Por simples fato de ter dinheiro. E qual é a categoria que ele se encaixa? Está lá, ó. Espíritos sofredores. Então, depois que ele desencarna, que ele cai em si, ele percebe que ele deveria ter agido de uma outra forma. E então, eu trouxe esses dois exemplos para a gente ver o que é a desgraça real. Aquele que a gente vê às vezes, né, passando por muitas dificuldades, mas passa pela prova com tranquilidade, com resignação, com amor, ele vai ficar bem. O outro, que passa esbanjando as oportunidades que ele recebe, pode se ver diante de uma situação mais difícil, porque não soube visar a verdadeira vida. Tá certo? Ai, meu Deus. Aí a gente vai para o terceiro item, que é a melancolia. A melancolia foi uma mensagem trazida pelo François de Geneve, e ele traz para a gente a seguinte... Eu acho esse item muito importante, tá, gente? Queria que vocês prestassem bastante atenção. É um item que me chama muita atenção, porque muitos de nós, frequentemente, nos deixamos levar por esse sentimento, mesmo sem perceber. Às vezes você acorda assim triste, né? Ah, não, estou chateado e tal, não sei porquê, estou com um sentimento. E ele explica direitinho, ó. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Por que a gente se sente assim? Eu acho bem poético o jeito que ele descreve, mas, ao mesmo tempo, é importante, né, que a gente tenha atenção. E ele diz: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão. A gente sabe que o nosso corpo físico, né, ele funciona aqui como uma prisão. O espírito pode alçar voos. E aí, quando a gente está preso aqui na carne, a gente fica, ai, não quero. Então, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, que a gente tenha muita atenção. Muitas vezes a gente se vê diante dessa situação, desse comportamento, nós estamos ali tristes, sem motivo, podemos estar até sofrendo uma influência espiritual, mas é importante que nós tenhamos atenção e que possamos reagir a isso, né?
Então, eu acho bacaninha que ele diz aqui que ele sente saudade, né? Cadê? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, quer soltar esse corpo. Não, quero seguir adiante. Mas não pode. A gente tem um papel a cumprir aqui. Nós estamos encarnados por um motivo. E aí ele continua, crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. Então, às vezes, a gente pode dizer assim, que a gente acredita, né, muitas vezes, é um anseio de muitos de nós, eu quero viver na vida espiritual, porque a vida espiritual vai ser melhor, eu quero ir lá para nosso lar, por exemplo, né, algumas pessoas falam, mas é necessário que a gente viva aqui, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que a gente não tenha a felicidade plena, faz parte do nosso planejamento reencarnatório passar por essas provas. E aí, São Luís, lá no capítulo 4, ele traz para a gente uma orientação. Ele nos diz o seguinte, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material, ou seja, com o corpo físico, com as nossas vivências aqui, com as nossas experiências em família, no trabalho e tudo mais. Então, que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Então, a gente não pode fugir dessa responsabilidade, né? A gente tem que estar ali, firme nesse propósito, cumprir meu planejamento. Pode não ser o melhor, mas é esse aqui que eu tenho que cumprir meu planejamento, tá certo? E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, é importante que a gente tenha em mente, porque às vezes a gente se deixa levar por isso, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Como é que a gente vai fazer isso? Alimente-se bem, faça exercícios físicos, tenha uma boa noite de sono, faça atividades de lazer, faça terapia se for necessário, crie uma rotina de meditação, mantenha relações interpessoais saudáveis. Essas são as recomendações dos profissionais de saúde para que nós possamos manter a nossa saúde mental. Mas é só isso? A gente sabe que não. Aí eu trouxe também para a nossa reflexão de dentro, né, baseado na doutrina, o que a gente precisa. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio, a nossa família, mesmo que essa família não seja, né, a família que você considera ideal, mas é necessário que a gente tenha em vista os nossos amigos, a prece, os amigos espirituais, o nosso anjo guardião precisa estar em contato conosco, e isso se dá através da prece. É preciso que nós façamos as leituras, né, que nos edifiquem. Então, eu coloquei aqui o Pentateuco, mas existem outras obras espíritas que a gente pode ler, né, até os romances, que eles vêm repletos de ensinamentos importantes para a nossa reflexão. A música, que tipo de música eu estou escutando, né? O que eu posso fazer para me conectar com Deus? Que tipo de música eu estou curtindo, eu estou ouvindo? Então, tudo isso aqui são também recursos para nós evitarmos a melancolia. Porque quando nós abrimos a brecha, quando nós abrimos a guarda, nós permitimos, né, que os amigos espirituais menos esclarecidos possam nos influenciar, possam se achegar, e muitas vezes, não somente isso, né, gente, mas a gente sabe que isso também pode ser um processo que nos leve a uma situação de tristeza, de maior gravidade, muitas vezes até levando ao suicídio. Então, a gente precisa ter atenção com relação a isso. E aí, finalmente, para encerrar, chegamos ao último item, que fala sobre as provas voluntárias, o verdadeiro silício, que é o último item que a gente trata nesse... Não é o último item do capítulo, mas do nosso estudo. Então, ele fala... provas voluntárias, ele está se referindo aqui se é lícito, né, a gente se submeter a torturas
causadas por nós mesmos, por exemplo, a sofrimentos autoimpostos. Então, ele diz, as provas têm por fim, o anjo guardião, ele diz para a gente, que as provas, nossas provas aqui na encarnação, têm por fim exercitar a nossa inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para ser obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, aquela situação ali é o que vai fazer com que aquele espírito progrida, caminhe. Por isso ele nasceu naquela situação. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males, que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar. Se não é bem sucedido, se não desesperar se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Então, atentar. As provas, elas vão chegar. Mas a gente não precisa ir lá, né, buscá-las para infringir sofrimento ao nosso corpo físico, principalmente, né? E aí, eu vou passar bem rapidinho, porque eu já estourei meu tempo. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem, na questão 721, que fala sobre a lei de conservação, ele pergunta se é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos. Então, é lícito a gente se auto-infligir sofrimento, se flagelar e tal, isso está certo? Deus fica contente com essa ação? E os espíritos respondem aqui, procurai saber a quem ela aproveita, e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Olha lá. Seja qual for o pretexto que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, não tem justificativa, a não ser que seja em bem do próximo, né? Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para alívio do seu próximo. Então, se você está lá sofrendo as intempéries do tempo, sofrendo porque está em situação difícil, porque você está servindo ao outro, aí é diferente. Se suportardes o frio e a fome para aquecer, alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Então, nesse caso especificamente, aí é válido. Aí eu deixo para vocês depois, vocês constarem, não vou ler, a questão 720 e a 720A, que elas são perfeitas para responder isso, mas eu já estourei meu tempo, e a 726 também. E aí, então, a gente vai para a resposta. Por que as dificuldades chegam, gente? Por quê? Já tem essa resposta? Por que a gente precisa passar por essas dificuldades? Porque somos espíritos em evolução. Estamos nesse processo, não podemos fugir disso. Não é aqui ficar pensando, eu estou resgatando os erros que eu cometi no passado. Não é nem essa a questão. A questão é, precisamos passar pelas provas. Vamos passar pelas expiações também, já que erramos. Mas as provas nos são necessárias para que nós possamos vencer as nossas dificuldades e, assim, alcançarmos a perfeição. Então, quando a gente estiver passando por algum problema, lembremos de Deus. Aquela figura de Jó, do Velho Testamento, é uma figura muito forte, né? Alegoricamente falando. Você não pode imaginar uma pessoa passar por tanto sofrimento assim. Porém, é aquilo ali que a gente deve mirar, né? Exemplificar. Eu não sei hoje por que eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus é bom e Deus é justo. E Ele vai me ajudar, Ele vai me fortalecer, e eu vou conseguir superar essas provas. Tá bom, gente? Desculpe, não consegui cumprir o tempo. Nunca consigo. É porque eu queria deixar o pessoal se tem alguma pergunta, mas agora já não vai dar tempo.
Depois leiam lá as questões que eu não pude explicar aqui, tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar. Pois não. Boa noite. Partilhar uma dificuldade é lamúria? Partilhar? Depende. Eu acredito que não. Porém, se você está partilhando essa dificuldade com a intenção de que o outro diga para você, tadinha, por que você está passando por isso? Entendeu? Aí você já tem que ficar mais atenta. Porque partilhar a dificuldade é meio que dividir um fardo, né? Você lembra que eu falei ali do apoio da sua rede de apoio da família, dos amigos e tal? Então, aquilo ali está te pesando, você pode falar sobre isso, não tem problema. Você vai procurar alguém que vai te escutar. Porém, se você fala para mim hoje, para o Fábio amanhã, para a Andéia depois da manhã, entendeu? Aí vira lamúria. Você está partilhando para que todos possam dizer, tadinho, né? E aí, não é esse o caso, não é essa a intenção. Tá bom? Eu li alguma vez que fala, reclamar é clamar de novo. Então, quando a gente reclama, a gente está, né, atraindo para si essas questões. Mais alguém, gente? Desculpe. Pessoal, tudo isso que a gente estuda aqui é para a gente saber viver, né? Saber se situar diante das circunstâncias da vida. Então, é nesse sentido que a doutrina espírita nos traz esclarecimentos maravilhosos, né? Para que a gente entenda tudo aquilo que a gente passa, se chegou até a nós, é porque Deus permitiu e por uma razão muito superior, muito bonita, para nos ajudar a crescer. Então, quando você tem essa visão de que Deus é Pai, é amor, que Ele nos criou com muito carinho para que a gente evoluísse pelos nossos esforços, tudo muda, né? Então, você passa por uma situação, você passa com mais fé, resignação, sabendo que não está sozinho. E, com certeza, nós estamos aqui na Terra, todos nós temos um pedacinho a passar, né? Ninguém aqui está a passeio, né? Ou é aquele familiar difícil, uma questão do emprego, a questão da sociedade, a questão dos políticos, né? Quando a Cláudia estava falando aqui, eu sinto muito, mas lembrei dos nossos irmãos, né? Que estão aí nos representando na política de uma forma errada. Qual é a consequência disso no futuro, né? Porque eles estão mexendo com milhares de pessoas, né? Quando há corrupção, uma série de coisas. São nossos irmãos, estão ainda evoluindo, e nós estamos submetidos a isso, não é à toa, mas nós temos que ter essa visão, né? Porque a gente planta e a gente colhe, né? Então, eu peço hoje muita bênção para todos esses irmãos que ainda estão nessa visão dos excessos, né, do abuso do poder e dessas coisas tristes que vivemos no mundo. Então, é uma realidade e nós temos que não gerar dentro de nós sentimento de raiva, de rancor, né, em relação a esses irmãos que estão no erro. Nós temos que encarar tudo isso com muita serenidade e fazer o que nós podemos para mudar isso, né? Com muito amor no coração. Então, vamos lá, refletir bastante e nos sentir amados por Deus, afastar a melancolia, afastar a tristeza e termos a alegria de viver, porque estamos vivendo experiências no mundo extremamente importantes para a nossa evolução, né? Possamos entender isso e passar com alegria, com resignação, com amor, porque vai aliviar essas situações, né? Então, tudo isso nós estudamos junto ao Evangelho de Jesus. Então, vamos lá, vamos orar, pedir força a esse Pai que nos ama, para que a gente possa superar todas essas dificuldades, né, com muito amor no coração. Então, vamos começar com a nossa prece. A prece pelos nossos irmãos desencarnados, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que desencarnaram em situação tão delicada, pelos irmãos que estão aqui presentes no plano espiritual, pelas nossas companhias espirituais. O mundo espiritual é imenso, por todos os nomezinhos que estão na caixinha de prece, né? E aqueles que estão no nosso coração e na nossa mente. Então, Pai, pedimos que esses irmãos que estão vivos em outra dimensão, assumindo as consequências das suas escolhas na Terra,
que eles recebam nesse momento da nossa casa, da nossa lembrança, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa torcida para que eles, no plano espiritual, eles possam evoluir mais rápido, refletir e estar numa situação de mais paz e harmonia. É o que nós desejamos, né? Para aquele pai, aquela mãe, aquele avô e tanta gente que nós não conhecemos, são os nossos irmãos, que precisam desse carinho. E parte aqui dos nossos corações, dessa humilde casa, um pouquinho dessa luz, um pouquinho desse amor a esses corações, para que eles lá se sintam lembrados, abraçados, fortalecidos para continuar o seu trabalho agora no plano espiritual. Então pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Fica a nossa homenagem, o nosso carinho a todos esses irmãos que estão no plano espiritual, para que eles lá sigam a sua caminhada com muito amor e se sintam amados, né? Houve uma separação física, mas não mental e não, né, de sentimentos. Que Deus abençoe a todos eles com muito carinho. E também precisamos orar pelas nossas casas, pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa comunidade, aí vai. Porque precisamos, tudo que nós pensamos, a oração, ela tem um poder imenso, tudo isso mexe com as energias à nossa volta. E nós precisamos ser um polo de emissão de energia, de amor para o universo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa está sendo gerado e jogado para o universo. E o universo está muito contaminado de muitos sentimentos ruins, difíceis. Sejamos nós que temos uns 5 minutinhos do Evangelho, pessoas que possam vibrar carinhosamente, né, ao nosso redor. Possamos, pela nossa palavra, pelas nossas atitudes, né, pelo nosso pensamento, fazer o diferencial. Nós conhecemos a mensagem do Cristo e, com isso, conseguimos manter um pouco mais de harmonia, de paz no nosso coração. E, com isso, a nossa vibração está entrando em sintonia com as regiões superiores. E precisamos acreditar nisso. Nós somos luzes, nós somos o sal da terra, nós podemos fazer a diferença. E precisamos acreditar nisso dentro de nós. Tá? Então, nesse momento, todos nós que viemos aqui somamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e formamos uma energia bacana. E essa energia bacana, ela vai atrair energias superiores. E essa energia se expande, né? E aí nós podemos ser um polo de irradiação de amor, a nossa casa nesse momento, cada um de nós. E aí consiste as nossas irradiações. Irradiações que nós pedimos que cheguem aos lares dos endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. É um trabalho incrível, nós temos uma equipe espiritual que vai até esses lares e vai levar os recursos necessários, vai levar essa energia que está aqui para fazer uma limpeza espiritual na nossa casa. É um processo que nós não temos noção o que é essas irradiações. Então vamos usar a nossa mente e pensar na pessoa que lá está em casa, precisando desse carinho, uma pessoa no ambiente de trabalho que está precisando de amor. Vamos jogar amor para fora nessas irradiações. E aí pedimos proteção ao nosso bairro, proteção ao nosso Rio de Janeiro, ao nosso Brasil, a nossa terra escola querida, todos sejam envolvidos nessas irradiações amorosas que nós estamos nos acostumando a vibrar, a levar para frente e chegar ao coração do nosso Pai Celestial. Então, muita luz, a nossa casa agora se expande de amor e essa energia vai caminhando aonde for necessário.
É a pequena contribuição do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, de cada pessoa que está aqui presente dos dois lados da vida. Graças a Deus. Muita luz, muita paz, né? E tudo isso que a nossa irmã Cláudia falou, mais uma vez, toca na nossa saúde mental. Vivemos momentos difíceis? Sim. Nós saberíamos, quando reencarnamos, que nós viríamos para viver esse momento, né, na Terra. E precisamos de muita base, muita força, né, pé no chão, para entender esse processo divino, que é um processo de harmonização do nosso planeta, é um processo de chance de alguns espíritos evoluírem. Enfim, é um momento muito delicado, mas é um momento que requer de nós muita força espiritual, muita compreensão sobre as leis divinas. O mundo é de Deus, a gente não pode esquecer disso. O mal é passageiro. Então, nesse momento, precisamos cuidar da nossa saúde mental. E ela deu a dica de como cuidar disso, né? E a fé, a oração, é um instrumento também maravilhoso. Então, nós aqui estamos pedindo a essa corrente de luz maravilhosa, para que a nossa alma se acostume tanto com a luz, que a gente possa afugentar a escuridão e nós nos tornarmos seres cada vez mais felizes, equilibrados, com muita luz para dar, através da palavra, através do coração, através da mente. E isso tudo é saúde, a saúde mental. E nós pedimos a Bezerra de Menezes, esse grande espírito amigo, a equipe médica dessa casa, que cuide de nós, que nos ajude. E ao nosso Pai, a Jesus, claramente, a nossa Mãe Santíssima. Então, nesse momento, nós vamos pedir que esse trabalho de saúde aconteça aqui, que nós possamos nos concentrar e pedir. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Ó Mãe, te imploramos esse carinho sobre nós, pela nossa saúde mental, pelo nosso equilíbrio, pela alegria de viver que precisamos desenvolver a cada dia que acorda, possamos nos animar, nos fortalecer para seguir em frente. Obrigado, Mãe. Obrigado a todos os amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando. Pedimos pelos endereços, pelos nomes da nossa caixinha de visita médica, todos eles sejam atendidos. Lembramos da nossa irmãzinha Sônia Duval, que está batalhando pela vida no Hospital da Unimed, da Ayrton Senna, que ela seja abençoada com muito carinho, com a energia dessa casa, né? E tantos irmãos que estão pela rua, em sofrimento, nos seus vícios, nas suas dificuldades, todos sejam abençoados, hospitais, né? Tantos lugares difíceis. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Bem, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho e só temos que agradecer a esse Pai de amor, de alegria,
que nos inspira a caminhar, né? A todos os mentores da casa, a todos os trabalhadores, agradecer a presença de vocês, que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, né? E terminamos o nosso trabalho cantando assim. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê o novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Essa música para animar a gente, né? Tudo a ver com aquilo que a nossa irmã Cláudia falou sobre a vida, sobre as dificuldades, que possamos ser felizes, né? Superando as dificuldades do dia a dia. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, de muita paz, de harmonia, e convidamos aos irmãos, né, para a última parte, que é o momento do passe, e nós damos também os nossos recadinhos, né? Lembrando, primeiro agradecer o apoio que nós tivemos na nossa festa junina ontem, foi maravilhoso, tudo bacana, tudo legal, agradeço o apoio de todos, né? Hoje a nossa irmã Karina viria fazer a harmonização, mas ela teve um problema, não pôde vir, mas segunda-feira que vem nós teremos a Karina aqui. Então vamos tentar chegar cedo, porque ela começa às 7h30 a fazer a harmonização até às 8 horas, ok? Então eu conto com a presença de vocês. Lembrar a todos a importância do estudo da doutrina, porque isso nos fortalece. Então nós temos vários cursos online, né? É importante, é só você se informar como participar desses estudos, tá? Lembrar da nossa sessão de quinta-feira às 15h também, e que todos então tenham uma boa noite, muita paz. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Vamos para o momento de passe então.